Nós sabemos que quando Deus fez Adão, ele usou o pó da terra que havia no paraíso, criou um corpo e soprou naquele corpo o fôlego da vida, que é a essência do próprio Deus no ser humano. E aí você pode falar em DNA, é a essência de Deus no homem, que tornou aquele ser igualzinho a Deus. Adão era igual a Deus, na aparência e na essência. Por isso são os deuses. Mas quando ele foi criar Eva, ele não fez o mesmo procedimento. Ele não criou um corpo e depois soprou o fôlego da vida, não. Ele deitou Adão e, como um cirurgião, ele corta a lateral de Adão, tira uma costela e depois fecha aquele buraco. E de uma costela, ele cria uma mulher. Esse procedimento nós conhecemos hoje como clonagem. Eva, na verdade, é um clone de Adão, na minha interpretação. É a minha interpretação. Acredito que muitas pessoas pensam da mesma forma. Essa teoria não é tão nova assim. Então, Eva é um clone de Adão. Por isso, Adão e Eva são a mesma pessoa. E por que Deus fez isso? Deus estava com preguiça de fazer um outro corpo e depois fazer o mesmo procedimento com a mulher? Eu não acredito que seja isso. Aqui entra agora, na minha opinião, o surgimento dos LGBTs. Por quê? Na minha interpretação, um LGBT nada mais é do que um corpo de Adão com característica de Eva. Um corpo de Eva com característica de Adão. Para mim, uma pessoa homossexual, ela na verdade é um ser misto. E ela, na minha interpretação, é o ser mais poderoso e mais especial de Deus. Por quê? Porque ele une os dois seres, Adão e Eva. E eu gostaria, para dar continuidade a esse raciocínio, trazer Cristo aqui agora para este debate. Como eu falei, eu sempre vou trazer o verdadeiro Cristo para esse meu canal. Que só Ele pode vencer o anticristo, só Ele pode vencer essas narrativas mentirosas dessas religiões. E eu gostaria de trazer Lucas 20, versículo 34 ao 36. Diz assim: Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que está por vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem se darão em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. O que eu entendo aqui? Cristo quer dizer o seguinte: olha, vocês estão nesse mundo aqui para evoluir. E a evolução vem pelo amor, como eu já ensinei a vocês. E o amor não é sentimentalismo. O amor é você lutar pelo seu próximo. É você querer para o seu próximo o que você quer para você. Isso é o amor verdadeiro. É enfrentar poderosos pelos pequeninos. Como Cristo enfrentou toda uma cruz, todo um sistema e morreu por causa dos seres humanos. E muitos, inclusive, ainda debocharam de Cristo. O que eu entendo aqui é o seguinte: Cristo diz o seguinte: olha, se você for aprovado neste mundo, você irá para um novo mundo, para um novo lugar. E este lugar eu acredito que seja o paraíso. E neste lugar, vocês serão como anjos. Não se casarão mais. E não se darão em casamento. Por quê? Porque, primeiro, as pessoas que habitarão esse mundo são pessoas que passaram por esse. São pessoas que evoluíram, que ganharão novos corpos. Corpos imortais, corpos incorruptíveis. E nós sabemos que as partes genitais humanas são partes vulneráveis de um corpo humano. Tanto é verdade que o próprio sistema ele explora tanto a sensualidade quanto a sexualidade para dominar uma pessoa. Se você dominar a sexualidade de uma pessoa e a sensualidade dela, você domina a própria pessoa. Por isso que eles criam diversas narrativas para terem controle emocional e psicológico sobre o povo. Mas não é esse assunto de agora. Agora eu quero falar do corpo humano. Então o que acontece? Com esses novos corpos, não vai ter mais necessidade de ter útero, ovário, e não haverá mais casamentos. E não haverá mais filhos. Pois todos os habitantes daquele lugar serão pessoas que passaram por este mundo que estamos hoje vivendo. É isso que realmente eu acredito. Então,
Nessa interpretação dessa passagem de Cristo com de Gênesis, nós podemos perceber que, na verdade, o futuro dos seres humanos será um futuro cisgênero. Não haverá macho e fêmea, mas seremos como anjos. E que são anjos? Acredito eu, que são seres humanos que passaram pelos mesmos processos que estamos passando. Ou seja, a era de Adão e Eva vai chegar ao fim. E o dono da mega fazenda que é o mundo, um dia voltará e vai separar o joio do trigo. O trigo, opa, isso aqui é meu. O joio queima, não serve para nada. Não evoluiu.